Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chegando aqui no dia, né, que eu viajo pro Catar, eu vou para a Copa do Mundo FIFA 2022, eu vou acompanhar alguns jogos lá, vou acompanhar o jogo do Preciado, vou acompanhar Equador e Senegal, vou acompanhar Brasil e Camarões, tem outro jogo que eu tô vendo aí, mas eu vou estar dando uma passadinha lá na Copa do Mundo, vou encontrar a Isabelle Costa lá, vou fazer uma cobertura junto com ela, né? E eu tô indo com o Clube de Férias da Estela Barros, e você também pode fazer isso. Ó, o Papa tá on, né? Ó, com Estela Barros, você pode também garantir o seu sonho, né? Colocar o dinheiro separadinho lá do seu sonho no Clube de Férias e ter um descontaço para você no futuro viajar. O futuro, quando eu falo, pode ser o futuro daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, ou para a próxima Copa do Mundo. A Estela Barros, Clube de Férias, ela ajuda você. QR Code está aqui e também link no comentário e chat fixado para você baixar o aplicativo e ó, não paga nada. Tudo que você coloca é revertido para a sua viagem. Vale muito a pena, tá? Eu tô viajando com o Clube de Férias da Estela Barros. Bem, a gente chega aqui para falar sobre esse caos que está formado com a vinda do Vitor Pereira. A saída do Dorival poderia ter sido melhor conduzida, né? Era chamar o cara, falar, não vamos renovar, a gente não quer arriscar ficar sem treinador para o Mundial de Clubes, só em janeiro tem que correr atrás de alguém, a gente precisa ter alguns nomes na manga. Eu tinha falado para vocês isso aqui, que o importante era jogar limpo com o cara, só isso, jogar limpo com ele. A questão é que tudo no Flamengo vaza. Eu tinha ficado inicialmente irritado com a forma que foi conduzida a situação, mas eu soube, tá, que a diretoria do Flamengo ia conversar com o Dorival. Uma das coisas que eu tinha reclamado, tem que conversar com o cara, não pode negociar com alguém sem o cara saber. Tudo tem que ser falado, né? E avisar, olha, não podemos contar com o ovo, vocês sabem aonde. Então, a gente vai contar com isso, depois, perto do Mundial, a gente perde o treinador para a Seleção Brasileira e é a cara da CBF fazer isso. Aí o Flamengo não conversou com o Dorival, o Flamengo deixou o negócio acontecer e não resolveu, deveria ter resolvido. A questão é achar que no Flamengo as coisas não vão vazar. E aí vazou a notícia lá em Portugal, né? Vazou a notícia em Portugal da negociação com o Vitor Pereira. O Dorival, óbvio, ficou sabendo. Quando foram conversar com o empresário do Dorival, já era muito tarde, o problema já estava formado. Tudo bem, foi mal conduzida a saída do Dorival, né? O Mauro César falou ontem, inclusive, que a reta final do Dorival no Brasileirão é um dos motivos e a gente concorda que não foi legal perder para times rebaixados, time que está lá embaixo. O próprio Corinthians veio no Maracanã e ganhou do Flamengo depois de ter perdido na Libertadores e uma final de Copa do Brasil. Aí o Flamengo perde no Maracanã. Foi até o melhor jogo desses últimos aí, que os últimos o Flamengo só pagou mico, né? E isso tudo não foi legal, realmente não foi legal, né? Parecia que o que a diretoria entendeu, né, e o Mauro também falou, é que parecia, né, que o Dorival não tinha pulso para segurar esse grupo depois dos títulos. E aí ficou a questão no ar na diretoria e na cabeça do torcedor. Se o Dorival tinha prazo de validade, se ia dar certo. Eu falei para vocês que eu gostava muito do Dorival, né? Antes dele vir para o Flamengo, foi o nome que eu pedi aqui. Mas aquela reta final do Brasileiro deixou a gente um pouco assustado, mas não era suficiente para demitir o Dorival. Eu entendo a questão demitir não, no caso não renovar. Eu entendo a questão da não renovação num caso, por exemplo, de você querer se resguardar para o Mundial, porque você sabe que você precisa ter alguma coisa acertada para o Mundial, e aí você chega em janeiro correndo o risco de perder o treinador. Aí eu entendo perfeitamente. Então, eu não vou ficar aqui julgando também, porque a contratação do Vitor Pereira
apesar de todos os problemas aí, dele falar que estava resolvendo problema de família e tudo mais, e esse chororô da imprensa paulista, o Vitor Pereira é um nome que está na mesma prateleira do Jorge Jesus. É um treinador alto nível, um treinador aí de uma prateleira superior, onde o Flamengo, né, se tudo der certo, e outra coisa, os jogadores aí estão chateados, né? O próprio Dorival repostou a mensagem de vários jogadores, o elenco todo apoiando ele. Por exemplo, tem uma aqui do Pedro, ele: professor, somente agradecer por ter acreditado no meu trabalho e me passado confiança desde o primeiro dia que chegou. Você merece o melhor pela pessoa espetacular que é, tá? Muito sucesso para você e sua comissão técnica na sequência. Você terá sempre um lugar especial na minha carreira. Obrigado por esse tempo juntos. Deus abençoe vocês, tá? O Pedro, né, postando aí, tá? Mensagem pro Dorival. Além do Pedro, todo mundo, os zagueiros, Léo Pereira, Pablo, ele repostou todo mundo lá nos stories dele, né? E a gente deseja toda a sorte do mundo aí ao Dorival. Agora, o jogador, ele tem que seguir o trabalho dele. O jogador não vai mandar em clube, o jogador não vai não pode definir como o clube vai continuar o seu trabalho, né? A diretoria entendeu que precisava mudar e contratou um técnico de uma prateleira superior. Isso aí não há questão. A questão da condução, como ele saiu, beleza. E aí o jogador agora tem que trabalhar, tem que fazer o seu trabalho, continuar e entregar o melhor possível, né? Sobre o Dorival, a Gazeta Esportiva publicou que o Vasco pode fazer proposta aí pelo Dorival Júnior, não duvido, tá? A torcida do Vasco começou uma campanha aí, tá fazendo a campanha, a matéria do Gazeta Esportiva, tá? Vasco pode fazer proposta para Dorival Júnior. O Vasco começou a analisar com carinho a possibilidade de fazer uma proposta pelo técnico. O treinador surpreendeu ao anunciar oficialmente sua saída do Flamengo, depois de conquistar títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Surpreendeu não, na verdade ele descobriu o que estava acontecendo no Flamengo, avisaram a ele. Então logo saiu a notícia, torcedores do Vasco foram para as redes sociais pedir algum investimento no sentido de tentar a contratação do treinador. Ele se encaixa no perfil de profissional vitorioso e experiente que o clube quer. Dorival tem identificação com o Vasco, que foi treinador em que em 2009 levou o time a conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, aquele que foi o primeiro rebaixamento do Vasco, e o torcedor estava muito abalado com a situação. O treinador conseguiu transmitir confiança pelos torcedores e tal, e sempre mostrou muito respeito pela camisa vascaína. Aí os vascaínos estão fazendo campanha para ele ir para lá, e o Vasco, segundo a Gazeta Esportiva, pode fazer uma proposta aí pelo Dorival Júnior. Agora, eu tô vendo o chilique aí, né, que eles gostam de falar que a gente dá chilique, que torcida do Flamengo dá chilique. Quem dá chilique é a imprensa paulista, né? Quem dá chilique é a imprensa paulista sempre. Aí falam da gente, do torcedor do Flamengo, que não sabe lidar com as coisas. Quando o Mauro César falou exatamente o que eu ia falar hoje no meu vídeo, falei no meu Reels, né, mas é o que eu ia falar hoje. E aí eu fiquei sabendo que o Mauro falou exatamente a mesma coisa que eu ia falar hoje. Então vale pro Mauro e vale pra mim. Quando o Corinthians contratou o Ronaldo, o Fenômeno, ele estava com problema físico, foi recuperar a forma física no Flamengo, e aí o Flamengo estava com cautela, esperando o momento certo para fazer uma proposta para ele. Ele foi lá e fechou com o Corinthians, né? Ele que usava a camisa do Flamengo, declarando amor ao Flamengo, ia nos jogos do Flamengo torcer pelo Flamengo, levando filho e tudo mais. Do nada, virou corintiano, assumiu que era corintiano, foi jogar pelo Corinthians, foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, porque é freguês, né? Quando vale muito, o Corinthians é freguês. Foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, com gol do Wagner Love e tudo mais. Mas foi jogar no Corinthians. Quando aconteceu isso, a torcida do Corinthians e a imprensa paulista chamou de chapéu. Corinthians dá chapéu no Flamengo e Ronaldo Fenômeno vem pro Corinthians. É isso aí. Quando pro lado deles, é chapéu. Eles adoram usar esse termo chapéu. Agora que o Vitor Pereira falou da questão familiar e apareceu fechando com o Flamengo, eles estão desesperados, alucinados, falando horrores, né? Reclamando de tudo. Eu vou pegar alguns memes aí engraçados que a galera postou.
Odeio Corinthians ao contrário. Vitor Pereira, por favor, dê um pouco desse remédio que tu usou na tua sogra pra gente curar o pé do Neymar. Vai fazer faz alguma coisa de útil nessa vida. E muitos falaram isso, né, pra ele dar o remédio que usou na sogra. Cara, eles estão desesperados. Off de Copa do Mundo, Vitor Pereira largou o Corinthians alegando problemas pessoais e que ia cuidar da sogra. 2 semanas depois acertou com o Flamengo. KKKKK. A Vera sarou, fiel. Vitor Pereira, estou deixando o Corinthians para cuidar da minha sogra, a sogra. Aí o pessoal botou o Marcos Braz como se fosse uma sogra. Isso eu tinha mostrado para vocês, né? Parece que o problema da sogra do Vitor Pereira era a falta de praia, hein? Ai, cara. A sogra do Vitor Pereira, aquela senhorinha que foi lá no treino do Flamengo. É, o próximo Flamengo Corinthians pode ser apitado pelo Amarília, que ele não vai ser o mais xingado no campo. Ai, cara, os caras falando, a torcida do Corinthians já combinando de xingar o Vitor Pereira. O Folgas do Corinthians postou: Alô, Vitor Pereira, pode falar ou tá traindo? E aí, cara, eles estão levantando, né, questões aí que o Jorge Jesus e o Vitor Pereira, que se falava quem é que tinha um caráter, mau caráter e tudo mais. A imprensa ficava falando isso. E agora estão falando, ó, tá vendo aí? O certo na história era o Jorge Jesus. Então a imprensa tá, óbvio, né, alucinada, querendo falar mal aí aí fizeram o meme das duas mulheres assim desesperadas. Você disse que a sua sogra estava doente. Ela sarou, kkkk, agora eu sou Mengão. Ai, cara. O corintiano, eu confio na estratégia do VP para 2023. Aí o Vitor Pereira rindo. Simbora, Mengão, kkkk. Cara, então, rendeu meme pra caramba, né? Os torcedores do Corinthians estão revoltados. A gente tem aqui alguns colunistas aí conhecidos debatendo, né? O Arnaldo Ribeiro é uma das maiores trairagens do futebol brasileiro, E o Ronaldo Fenômeno? E outras situações que o Corinthians contratou e que também deu o famoso chapéu que vocês adoram, né? Há motivos outros. Agora, dissesse isso, não inventasse a história da sogra, porque ele transformou o Corinthians na casa da sogra. O Juca Kfouri transformou o Corinthians na casa da sogra. Tá revoltado. O Trajano completou: estou curioso para saber como é a sogra do Vitor Pereira, que virou a personagem. Dizem que ele aceitou a proposta do Flamengo porque eles vão pagar uma acompanhante para a sogra, acompanhante para cuidar da sogra. Gente, eu vou falar para vocês, é muito bom ver a imprensa paulista. Tem um lado ruim, que foi a questão do Dorival, mas é muito bom ver a imprensa paulista desesperada dessa forma. Aí tem aqui a matéria do Bola VIP: os caras vão pro Flamengo, entre aspas, né? O Flamengo tá fechado. O Vitor Pereira, a oficialização do acordo deve ser em breve, deve ser anunciada, mas enquanto isso não acontece, tem muita expectativa. Parte da torcida do Corinthians teme que um pacotão possa ser aprovado no Flamengo e sabe que investidas são possíveis de acontecer. Aí eles estão desesperados, na torcida desesperada, que o Flamengo, né, contrate jogadores do Corinthians, né, como Yuri Alberto, né, que já admitiram que Vitor Pereira faz a diferença e que ele tem o poder de convencimento para atrair atletas aos seus comandos. Aí, enquanto falam aí que, na verdade, o Vitor Pereira não é querido pelo grupo, tem jogadores que gostariam de continuar com ele, né? Assim como aconteceu, né, quando em outros clubes, né, de tirar jogador, o técnico sai e leva jogadores com eles. Aí olha só, corintianos estão comentando que Roger Guedes, Fausto Vera, Fabian Balbuena, Fagner, além do próprio Yuri Alberto, podem acabar se tornando alvos do clube carioca. Alguns desses atletas já foram ventilados no Flamengo anteriormente.
Olha só, o Roger Guedes, né, o Balbuena, Fagner não. O Fausto Vera, eu acho que foi ventilado. O Yuri Alberto não e o Fagner não. Mas o Fagner, porque a torcida do Flamengo não curte muito. Mas o Yuri Alberto é um nome interessante, né? Aí a torcida tá desesperada. Então, a torcida do Corinthians tem várias postagens aqui, né? Ó, realidade, VP pede Yuri Alberto, Roger Guedes, Fausto Vera e os caras vão pro Flamengo. Mano, já pensou essa. Os caras estão. Os torcedores desesperados, né, no Twitter, com a possibilidade do Flamengo contratar os jogadores do Corinthians. Ó, outra matéria aqui do R7, o Cosme Rimoli. Constrangimento e revolta no Corinthians. Vitor Pereira queria ir embora para a Europa, é o novo técnico do Flamengo. Um dos grandes vexames nos últimos anos no Parque São Jorge. Depois da emocionante despedida há 13 dias para cuidar da sogra, da saúde da sogra em Portugal, o Vitor Pereira acerta 2 anos com o Flamengo. Os caras estão alucinados, né? O presidente do Ilho Monteiro Alves e o diretor de futebol, o ex-presidente Roberto de Andrade, estão revoltados com o Vitor Pereira. Conselheiros que ajudaram e muito na eleição de Duílio confirmaram ao blog por WhatsApp que as palavras traição e decepção foram as mais faladas entre os dirigentes corintianos. Ué, e o Ronaldo? Volto a falar, e o Ronaldo Fenômeno? E falar o Cristiano Ronaldo. Isso aí que é o sonho das torcidas, aí, que ele vá pro seu clube e aí fica na cabeça. Não, tô falando do Ronaldo Fenômeno, quando traiu o Flamengo, tava se... Né, vai falar o quê? Traiu, né? Tava ali treinando, melhorando sua forma física no Flamengo, foi lá pro Corinthians, né? Agora, aí era bonito, era chapéu, né? Porque hoje na Bahia, onde está viajando com a esposa, o treinador que não quis renovar com o Corinthians, alegando problema de saúde da sogra, fechou o contrato de 2 anos com o Flamengo. Os motivos aos poucos vão emergindo e tal. Então os caras estão revoltados, né? Revoltados. A princípio, do Duílio Monteiro Alves, que investiu por mais de 4 meses para o técnico português ficasse no Parque São Jorge, não queria acreditar. Tantas foram as vezes que ele ouviu que não poderia continuar, teria que voltar para a Europa por sua família, mas os 2 principais argumentos do Flamengo o convenceram. A verdade é que eu soube que ele queria ficar no Rio de Janeiro. Ele não gostou de São Paulo, né? Ele gostou do Rio de Janeiro, ele queria ficar no Rio de Janeiro. E a questão também que se fala é de poder disputar o Mundial de Clube daqui a 3 meses, né? Ter condição de ter um elenco melhor, contratar melhor. Tudo isso motivou um salário de 1,8 milhão, né, também, para ele e para a comissão. Tudo isso motivou a vinda do Vitor Pereira e deixou aí os corintianos desesperados. Olha só, a gente tem aqui também uma declaração interessante, né? Tem jornalistas que estão revoltados, né? Olha só, se for o Gustavo Zupac fez duras críticas ao português de 54 anos e ainda faz um alerta ao Flamengo. Se for para o Flamengo, Vitor Pereira mostrará que a palavra dele não tem nenhum valor. É uma das atitudes mais rasteiras que vi no futebol. Em 12 dias ele rasga o valor da sua palavra. É preocupante, inclusive para o Flamengo. Os caras estão alucinados, estão agora tentando, né, dizer que tentando mostrar que o cara que tá tudo errado. Eles agora não é o que eu falo. Quando é pro lado de lá é chapéu. Pra cá tá todo mundo errado. Não vou para, ele tinha falado, né? Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. Então, gente, essa declaração, né, deixou aí a diretoria do Corinthians, os torcedores do Corinthians muito revoltados. O Flávio Rico postou: pelo jeito, Flamengo e Vitor Pereira se merecem. Olha só, a imprensa paulista, os bairristas começando a atacar. Flamengo e Vitor Pereira se merecem. Vamos ver quem sacaneia o outro primeiro. Cara, é ridículo, né? Os caras ficam desesperados, né? O pessoal postando aqui que ansioso para ver Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena ano que vem. A recepção que uma certa pessoa terá lá será comovente. Não, mas é óbvio. A gente sabe que os caras vão fazer uma recepção, né, maravilhosa para ele. O Neto também, olha aí,
né? O Neto, ex-jogador, ele falando que, através do Twitter, né, comentando sobre o assunto, afirmou que é difícil de acreditar, olha só, já que a ida do treinador português para o Flamengo seria a maior trairagem do futebol. Eles estão aí realmente revoltados, né? O Neto aí, a gente vai ver nos próximos dias, agora durante a semana, vocês vão ver no programa lá o que ele vai fazer. Tenho certeza que ele vai falar, vai defender o Dorival, óbvio, né? Aí eu não tiro a razão, o Dorival, a forma que saiu não foi legal, mas ele vai atacar o Flamengo e vai atacar, tá? Fazer a previsão aqui. O Neto amanhã, segunda-feira, vai atacar o Flamengo e vai atacar o Vitor Pereira pesado, tá? Essa é a minha previsão. Não é difícil, né? Então a gente teve aí muita gente reagindo aí com raiva, né? Os torcedores do Flamengo também estão aí tristes com o que aconteceu com o Dorival. Muitos comentários aqui nos meus posts, né? Inclusive o Cebolinha da Depressão falando aqui, que o Dorival fez um ótimo trabalho no Flamengo, merece ir para a seleção. Olha só, cadê? Tá aqui, ó. Obrigado, Dorival, mais vida que segue, né? O Miqueias Figueiredo, o Vini Mendes mandou um coração, a Vicky, acho que é Vicky, né? Mandou chorei. O Jonathan Souza, inesquecível, vai ficar bons momentos, vão ficar bons momentos, né? A Delice mandou que ele é muito amado. Doutor Tiago Garanhani, gratidão da torcida ele tem, obrigado Dorival. Sai pela porta da frente, pelos jogadores e pela torcida, ele sai pela porta da frente, tá? Jane Silva, máximo respeito. O Wallace M98, não é possível, o cara tinha tudo para dar continuidade no trabalho dele, discordo muita coisa dele não ficar, que isso, que loucura. Rita de Cássia, tomara que ele vá mesmo para a seleção, pois ele merece. Então, gente, a gente torce pelo melhor para ele. Se ele tiver aqui para clube rival também, a gente tem que entender, porque foi uma situação que não partiu dele, né? Mas a diretoria do Flamengo, a galera falando aqui, na minha opinião, falta de respeito com o Dorival. Pois ninguém lembra disso do Ronaldo, né? Que eu postei a questão do Ronaldo, porque aí pode, né? Mas tá errado, Papa, colocar a família no meio da situação. Dorival ainda não merecia isso, não. Depois vocês. Não, aí beleza, ô mineiro, né? A questão é que. Aí o pessoal falando que eu saiba. Tá vendo a história que passaram? Que o Flamengo que enrolou o Ronaldo. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Na época foi o chapéu do Corinthians, tá? O Mauro César falou certo também. E aí a gente sabe, né, cara, que infelizmente as coisas no futebol são assim, mas a gente, eu falei, com a forma que foi conduzida com o Dorival, tá? Não foi legal. Teve outro aí que... eu achei muito bonitinho quando a esposa do Everton Ribeiro postou, né, o Dorival com o Totói, né? Totói vai morrer de saudade desse colinho, não podia ver que já estendia o bracinho para passear, né? Obrigado por tudo, Dorival, Deus abençoe você e toda a sua família sempre, né? O Totói, ela botando que o Totói gostava muito dele. A gente teve aí o Cereto, né, também, olha só, o Carlos Cereto, né, que é amigo nosso aí, que tem canal no YouTube também. Vitor Pereira merece o benefício da dúvida e tem o direito de trabalhar onde quiser. Mas se aceitar a proposta do Flamengo, será o maior traidor e mentiroso da história do futebol. É difícil acreditar, né? Ele critica o Vitor pelo discurso que o técnico usou para não renovar com o Corinthians, né? O Galvão Filho, o choro é livre, Papa. Pois muitos torcedores aí... a torcida do Flamengo está bem dividida pela questão da forma que o Dorival saiu. Então acontece essa divisão e a gente já deixou isso claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A saída do Dorival não é legal. Concordo, eu critiquei também.
Mas a chegada do Vitor Pereira é um treinador de primeira prateleira. É um treinador muito bom, né? E o Flamengo deu chapéu no Corinthians, né? Tem o lado da questão do caráter, do que ele fez. Também concordo que da forma que ele agiu não foi legal. Não foi legal. Ele já teve vários problemas que eu critiquei ele quando ele estava no Corinthians, nas coletivas e tudo mais. Eu critiquei o Vitor Pereira. Mas é bom treinador. Assim como muita gente critica o Jorge Jesus, e ele é bom treinador. Excelente treinador. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Eu vou passar para vocês aqui também umas informações aí importantes, né? No Globo Esporte, variação tática, mentalidade europeia e adaptação ao Brasil, porque o Flamengo quer Vitor Pereira, português, está na iminência de se tornar o quarto europeu a trabalhar com a diretoria que assumiu o clube em janeiro de 2019. Olha só, a questão, e é mais importante, é que ele conhece o Flamengo, ele já jogou 6 vezes contra o Flamengo, ele conhece o futebol brasileiro, a arbitragem, conhece tudo, ele sabe tudo do futebol brasileiro. Então ele é um português no nível do Jorge Jesus, ou um pouco abaixo ou um pouco acima, a gente não tem como dizer agora, mas é um baita de um português, tem uma comissão técnica espetacular, apesar de todo mundo não vir, né? Tem 2 que estão voltando para a Europa, pelo menos é o que falam. Mas o Flamengo está contratando um técnico de alta categoria que é português, mas que já sabe tudo, não tem adaptação, ele já sabe tudo do futebol brasileiro. E conhece bem esse elenco do Flamengo, já jogou 6 vezes e fez 2 decisões, né? Com 4 jogos no total, Copa do Brasil e Libertadores, por mais que tenha sido eliminado e perdido a final nos pênaltis, mas que conhece bem o time do Flamengo. Então, essa é a vantagem para contratar o Vitor Pereira. Falar sobre o Rodinei, matéria do All Sport, o Rodinei do Flamengo encaminha acerto com o Olympiacos da Grécia. Se não me engano, a informação inicial foi do Vene Casagrande, é isso mesmo. Um dos principais destaques do Flamengo, né, o lateral direito Rodinei, encaminhou sua transferência para o Olympiacos. Poucos detalhes separam a assinatura do contrato, tá? Então falta pouco para ele assinar o contrato. O Flamengo, que detém o contrato com o jogador somente até dezembro deste ano, já foi comunicado sobre a proposta que o atleta está disposto a aceitar. A informação, né, foi dada então pelo Vene. Com 6 anos de Flamengo, Rodinei teve seu auge agora em 2022, então está próximo aos 30 anos. Essa será a sua primeira experiência internacional na carreira, ele indo aí para o Olympiacos da Grécia. A gente deseja toda a sorte do mundo aí ao Rodinei. Muito obrigado aí, né, mais uma vez pela sua companhia, quase 30 minutos aí, mas a gente falando de Flamengo, a gente trazendo muita informação. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, valeu, e hoje eu viajo para a Copa do Mundo, né? Me deseja sorte aí, valeu.